Oi, pessoal, vamos voltar então às atividades. É uma grande honra, então, estar apresentando o nosso professor, o professor Flávio Kapczynski, que vai falar então da busca da excelência e clima de trabalho, uma perspectiva internacional. O professor Flávio Kapczynski fez o doutorado em psiquiatria na Universidade de Londres, pós-doutorado na Universidade McGill, no Canadá. Suas principais áreas de interesse são o transtorno bipolar, biomarcadores e neuroprogressão. Publicou mais de 467 artigos, com mais de 27.700 citações. Recebeu inúmeros prêmios e financiamentos para a pesquisa. O professor Kapczynski tem um trabalho pioneiro no campo das alterações que ocorrem entre mente e corpo nos transtornos mentais. Em 2009, criou o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Translacional em Medicina, INCT-TM, o qual coordenou até o final do seu mandato em 2015. Em 2013, tornou-se membro efetivo da Academia Brasileira de Ciências. Em setembro de 2016, iniciou na Universidade McMaster, no Canadá, como professor titular e, no ano seguinte, como diretor do programa de pós-graduação em neurociências. De acordo com a Thomson Reuters, é uma das mentes mais influentes no campo da psicologia e da psiquiatria em todo o mundo neste momento. Então, por favor. Bom, então, em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui em casa, no CELG, e agradeço muito o convite generoso da Simone Hauck para participar desse lindo evento, e fico muito satisfeito também de ver uma casa cheia, então, prestigiando a nossa instituição sexagenária, né, a qual tanto prestigiamos. Bom, então, a minha parte, vamos dizer assim, a minha contribuição para o CELG, para a nossa instituição, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sempre foi muito ligada à pós-graduação e à área de pesquisa. Foi a área que eu me dediquei e é a que eu posso, usando as palavras do professor Gabbard, é que eu tenho um pouco mais de autoridade, então, para comentar aqui com vocês. Esse trabalho, eu vou usar boa parte do material que foi produzido pela Cláudia Grabinski. Cláudia Grabinski é a pessoa que administra o nosso pós-graduação, agora mestre em educação pela PUC, e ela compilou uma série de dados a respeito do nosso pós-graduação, que eu vou contrastar com os dados que eu compilei com a pós-graduação que eu coordeno atualmente lá na McMaster, no Canadá. Eu acho que, na medida que a gente faz essa introdução e vemos que a pessoa que administra o nosso pós-graduação busca o mestrado de maneira, assim, com bastante sucesso e tem toda essa dedicação em termos de compilação dos dados, eu acho que demonstra um pouco do que é a cultura de excelência que nós conseguimos desenvolver e preservar no Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS, que envolve também, vamos dizer, essa participação no Centro de Estudos Luiz Guedes, que é a nossa, vamos dizer assim, face associativa, né? Então, eu acho que, na medida que a gente for discorrendo, vocês vão entender um pouco dessa cultura que nós herdamos de quem nos orientou e treinou, e nós procuramos, hoje em dia, manter e disseminar, né, no nosso departamento e no nosso CELG. Próximo. Bom, então, vamos falar um pouco sobre o que é, né, esse conceito esquisito, o que é excelência, né? Então, a excelência, especialmente no contexto da pós-graduação, depende de um diálogo em nível internacional, né? Isso vamos dizer, algo muito bem estabelecido. A nossa habilidade de, como disse o Gabbard, de excel, né, no sentido de buscar, vamos dizer assim, a fronteira e o melhor nível de conhecimento, depende da nossa habilidade de dialogar com os melhores centros, né? Essa é a maneira que se chega lá. Vamos pegar, então, da primeira apresentação, de novo o exemplo do esporte olímpico,
né? Como é que a gente sabe que um atleta é bom? É justamente através do encontro com outros atletas e dessa, vamos dizer assim, busca dessas métricas que a gente vai verificar onde que nós nos encontramos e vamos, então, atingir e fortalecer a excelência, né? Bom, então esse diálogo e a excelência depende da internacionalização, o que é também algo, às vezes, difícil de conceitualizar, né? O que é internacionalização exatamente, né? E, no contexto de pesquisa, vem essencialmente da formação de redes, né? Que pesquisadores em nível internacional começam a trabalhar juntos, um vai complementando o trabalho do outro, e essas redes vão configurando uma situação de excelência e de alta qualidade. Vamos dar o exemplo. Então, isso pode acontecer num pós-graduação, mas um outro exemplo muito bom, que é bem conhecido nosso, é como se estruturam as associações psicanalíticas, por exemplo. Elas são todas federadas, cada país tem uma, e tem uma internacional que mais ou menos congrega todas, e isso vai criando mecanismos de controle de qualidade e de manutenção desse diálogo que garante a excelência. As redes, em geral, realizam diversas atividades de nível associativo, congressos, geram publicações, e uma única rede pode realizar diversas atividades ao mesmo tempo, né? Então, vamos pensar no que o CELG está fazendo hoje, né? Então, o CELG está conectando pessoas de referência nos Estados Unidos, como Glenn Gabbard. Eu vim da universidade que eu trabalho atualmente no Canadá. Outros professores nossos e membros do CELG daqui estão também auxiliando, e nós formamos com isso uma rede de excelência. Próximo. Bom, quais as relações nós podemos estabelecer entre as redes de pesquisa internacionais e os níveis de excelência na pós-graduação? Na visão de um programa de pós-graduação. E o programa que eu vou trazer os dados aqui, que nós temos mais autoridade para falar no contexto brasileiro, é o nosso programa de pós-graduação em psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Próximo. Então, o objetivo desse trabalho é compreender a relação entre internacionalização da pós-graduação, como concebida pela CAPES, e as redes de pesquisa internacionais, segundo a visão de pesquisadores do CNPq ou do pós-graduação em psiquiatria da URGS. Próximo. E os tópicos que nós vamos abordar é analisar a internacionalização da pós-graduação, que é um requisito da CAPES, então, refletir sobre o conceito de internacionalização da pós-graduação para os pesquisadores do CNPq e delinear quais são as contribuições das redes de pesquisa para atingir essa excelência. Próximo. Para esse trabalho, então, que foi a dissertação de mestrado da Cláudia Grabinski, foi usada uma metodologia de pesquisa exploratória, né, com o primeiro objetivo de criar uma pesquisa documental, usando documentos gerados para o relatório da CAPES, e o segundo e terceiro objetivos foram o estudo do caso do nosso pós-graduação, com perguntas semi-estruturadas, né, gerando uma análise de dados através de uma abordagem qualitativa, vamos dizer, conclusões sobre o funcionamento do nosso pós-graduação. Próximo. Então, esse foi o objeto do estudo, o nosso pós-graduação em psiquiatria, contextualizado entre os diferentes pós-graduações da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Próximo. E nós podemos verificar, e isso é motivo de grande orgulho para nós, que o pós-graduação em psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é, na área médica, o melhor qualificado, certo? Segundo esses critérios que não foram inventados por nós, eles são os critérios que a CAPES usa nacionalmente, né? E eu acho que isso é algo que merece uma reflexão, né, entre diversas atividades que o CELG promove. Uma delas é esse diálogo, essa interface entre o que se faz no contexto acadêmico, o que se faz na prática clínica, e quais são as formas que nós podemos
encontrar e desenvolver para que nós tenhamos, vamos dizer assim, uma garantia de que nós estamos buscando as melhores métricas e tentando exercer as nossas profissões da melhor forma possível, né? Buscando, então, assim, a excelência. Próximo. Aqui, então, nós temos uma lista dos professores, pesquisadores do nosso pós-graduação, né? Com as suas faixas etárias aqui, então, mais ou menos, né, dos 40 aos 50 anos de idade vamos dizer, o que mais tem de prevalência. E, em suma, a formação no nosso pós, predominantemente na medicina, com poucas exceções, temos professores da área de farmácia também, mas, essencialmente, é um pós-graduação que atua nesse domínio da atividade médica. Próximo. É o único pelo menos até quando foi feita essa pesquisa, era o único nota máxima da CAPES na nossa faculdade de medicina, que é bastante grande, tradicional e, em si, já é uma instituição de excelência, então nos orgulha muito esse título. E dos nossos 24 professores do pós-graduação, 14 são pesquisadores do CNPq, que é também um atestado de qualidade, né? O CNPq, para aceitar alguém como pesquisador, né, dos seus quadros, tem uma série de critérios e basicamente, então, a maioria dos nossos professores atinge esses critérios que não são nada fáceis. Embora o CELG tenha 60 anos, né, nós já tenhamos uma história, uma tradição importante, o pós ele é bem mais recente, foi criado em março do ano 2000, então nós temos um pouquinho menos que 20 anos. E, assim, eu vou usar um chavão, mas para mim parece que foi ontem, né? Eu me lembro quando nós estávamos tentando fundar o pós-graduação, e assim chegamos hoje nessa história de tanto sucesso. Naquele momento era uma ideia que a gente deveria ter um pós, né, da área de saúde mental e psiquiatria, mas isso não era uma unanimidade, né? Então, eu acho que para os mais jovens aqui fica o recado: quando a gente está fazendo as coisas, nunca tem muitas certezas, tudo parece uma nuvem de incerteza e pontos de interrogação. E, no entanto, nós achamos que a gente devia buscar isso. E a primeira reunião que nós tivemos para formar esse pós-graduação foi na casa do professor Cordioli, eu e ele, né? O professor Cordioli é um sujeito extremamente organizado e bom em computação e tal, e a gente pegava várias planilhas e fazia um monte de cálculo e tal. E para vamos dizer, para minha decepção, o nosso cálculo mostrou que naquele primeiro momento nós não tínhamos condições, basicamente eram muito poucos os professores. E aos pouquinhos aquilo foi crescendo, outros professores foram se qualificando, e lá pelas tantas nós tínhamos o que se chama de massa crítica, e lançamos então o nosso programa, né, que já numa primeira avaliação ganhou nota 5, que é uma nota boa da CAPES, né? O difícil é ser 6 e 7. 6 é um programa considerado de nível internacional, e 7 é um programa que assim atinge todos os requisitos que internacionalmente deixariam o programa como sendo considerado de excelência. Então, daquela nossa nota 5, né, nós rapidamente demos um pulo para o 7, né? E foi uma surpresa geral, porque outras instituições no Brasil, né, a gente está muito acostumado a olhar para modelos assim mais do Sudeste, Rio e São Paulo, como talvez uma referência em termos de academia para nós. E nós despontamos na frente de todos os outros centros, e basicamente através de critérios objetivos. Era a nossa produtividade, a nossa habilidade de criar essas redes de pesquisa que nos levou a esse patamar. E foi com grande choque que os nossos colegas de centros até mais tradicionais, em Rio e São Paulo, viram o nosso pós-graduação atingir esse patamar de liderança incontestável no cenário da pós-graduação em saúde mental no Brasil.
E aí talvez vocês digam, puxa, mas 24 professores só, né? Será que com um grupo tão pequeno dá para a gente falar nesse nível de excelência tão consolidado? E aí que vem o mistério da questão da excelência. É que para formar a massa crítica, vamos dizer, necessária para atingir esse nível, um critério importante é a densidade. Então, não adianta ter, por exemplo, 200 professores, se eles não estão fazendo exatamente aquilo que é o objetivo, isso até acaba, vamos dizer assim, diluindo o esforço e impedindo que esse nível de excelência seja atingido. Então, é quase como vou brincar, mas é quase como fabricar bomba atômica, tem que ir concentrando, adensando e juntando um grupo altamente qualificado, capaz e produtivo, e assim a gente atinge esses níveis de excelência. O que acontece, né? É uma verdadeira armadilha, tendo em vista a primeira palestra aqui, buscar a excelência de forma, às vezes, muito obsessiva, acaba gerando uma série de efeitos colaterais indesejáveis. Mas não tem muita solução, porque se a gente está buscando, num universo competitivo, vamos dizer, as melhores referências e ter um destaque, a gente tem que acabar entrando nesse universo e, quem sabe, né, criar uma cultura dentro das instituições para moderar os danos que isso possa causar na nossa própria vida pessoal. Importante dizer, já tivemos as 4 avaliações, a primeira foi a nota 5 e todas as outras foram o 7, né, que é a nota máxima. E dizem, né, que chegar lá é difícil, mas o mais difícil é permanecer num patamar de destaque. E o nosso pós, consistentemente, tem conseguido manter essa colocação. Próximo. Bom, então, vamos olhar um pouco mais para essa documentação que a Cláudia colocou, conseguiu organizar e que eu estou apresentando, né? Então, se dá basicamente através da análise de documentos da CAPES. Vamos passar então para o seguinte, já que tem um pouquinho dessa análise. Pode passar o próximo. Então, quais são as conclusões do nosso trabalho, né? Muito embora já tenhamos atingido esse nível de excelência, há um consenso entre os professores e mesmo no ambiente externo que é importante aumentar a exposição internacional da pós-graduação, aumentar o número de docentes em congressos internacionais, reforçar esses programas de doutorado sanduíche, onde uma parte do estudo é feito fora, né? Retomar a questão do doutorado pleno, né, e ver o quanto que é possível que alguns de nós estejam realizando todo o seu doutorado em instituições de excelência no exterior. Isso, basicamente, é para evitar uma certa endogamia, né? Se num programa de excelência a gente começa, nós mesmos, estarmos formando os nossos recursos humanos, isso às vezes gera uma certa estagnação, né? Então, é importante ter esse diálogo constante com centros fora. Atrair mais estudantes e docentes do exterior, nem que sejam por períodos de visitas, e enviar estudantes e pós-doutorandos para o exterior, para dinamizar e captar novos conhecimentos. Então, chegar lá é importante, mas mais importante ainda é manter-se nessa situação de excelência. E essas são as receitas que a gente vem buscando implementar para que nós possamos nos manter nessa situação. Próximo. Bom, então vamos olhar um pouquinho, e eu espero que isso que eu estou falando da área que eu conheço um pouco melhor, que é o mundo da pós-graduação, se transfira mais amplamente, né? A excelência não se atinge só em pós-graduação, ela se atinge na clínica, no ensino, em vários outros setores. Então, esses conhecimentos possivelmente possam ser extrapolados. E como pós-graduação, então, se organiza para obter excelência? Próximo. Nós, olhando para os dados da CAPES, nós temos
4.175 programas no Brasil, 49 áreas de avaliação, né? Cada área tem o seu documento e diretrizes para metas de avaliação. Dentro da medicina, nós temos a 1, 2 e 3, né? Nós pertencemos ao Medicina 3, na área de psiquiatria, né? E uma das áreas importantes da CAPES é a área de internacionalização, e é a área que eu tenho colaborado mais diretamente com a CAPES, né? Sigo colaborando e tentando, na América do Norte, representar os interesses da CAPES para facilitar esse movimento de internacionalização das nossas instituições com relação à América do Norte. Próximo. Bom, então o maior objetivo do programa de pós-graduação Se Internacionalizar será proporcionar uma diversidade de conceitos, ideologias e culturas, né? Fortalecer o ensino e a pesquisa, disseminar o conhecimento, buscar benefícios institucionais, reconhecimento internacional pelos pares e aumento da qualidade científica do país, né? Então, é a constante luta para se manter envolvido nessas redes que vão trazer mais qualificação para nós e nos levar a ganhar essa respeitabilidade e aceitação pelos centros internacionais. Próximo. Que ações a gente pode fazer para internacionalizar a nossa produção, né? A conclusão é que, tão relevante quanto o objetivo de ter um pós de nível internacional é a maneira com a qual a gente faz isso, quais são os mecanismos pelos quais a gente busca a internacionalização. E, essencialmente, são de publicar em periódicos de maior impacto, buscar intercâmbio de pesquisadores, participar em eventos, fomentar a mobilidade. Então, vários desses 24 professores se formaram no exterior, voltaram para o Brasil, passaram períodos fora, depois voltaram de novo, e esse vai e vem é o que vai nos colocando em condições de igualdade e, às vezes, condição de vencer essa competição internacional pela excelência, né? Nós temos assim uma certa desvantagem no sentido da linguagem, né? Então, o Brasil, falando português, né, atrair alunos de um pool internacional nem sempre é tão fácil, né? Mas isso tem ocorrido com uma boa frequência. Grupos de excelência no nosso hospital têm trazido alunos da Europa e da América do Norte em programas de intercâmbio que estão se tornando cada vez mais rotineiros. Próximo. Bom, depois que a gente faz tudo isso, como é que a gente mede, né? Como é que a gente sabe que a gente está chegando onde nós gostaríamos de chegar? A gente olha basicamente para a qualidade das publicações, então não basta escrever as coisas, mas publicá-las em jornais de bom índice de impacto, né, é importante. Verificamos qual é a produção dos nossos discentes e docentes, então não basta que esses professores e pesquisadores estejam produtivos, mas como é que isso se transfere para os alunos e como é que eles se engajam e se tornam, vão aprendendo a entrar nessa cultura, né? O desenvolvimento de projetos e cotutelas, então, atualmente nós estamos justamente aproveitando o fato que eu estou na McMaster, estamos tentando aproximar os dois programas de psiquiatria, não só no nível de pós-graduação, mas inclusive de residência e tentar buscar, então, obtenção de financiamentos e essa atração de alunos de um ambiente internacional. Próximo. Próximo. Ah, tá. Ele está aqui. Bom, então, quais são os desafios que nós enfrentamos atualmente nesse ambiente? Como atrair esses alunos estrangeiros, aumentar a inserção internacional das nossas produções, melhorar o nosso perfil discente, né? Ter cada vez melhores alunos, melhorar a qualidade das pesquisas, e engajamento e criatividade para se tornar um polo de atração, né? E muito importante é demonstrar no que isso devolve para a sociedade, né? Hoje em dia, o modelo de universidade no Brasil está sendo colocado em xeque, as universidades públicas têm recebido até
uma quantidade importante de críticas e devolver, vamos dizer, para a sociedade esse nível alto e essa excelência e mostrar de que maneira que isso melhora a sociedade como um todo, é uma tarefa importante para nós, para manter, vamos dizer assim, uma boa inserção social daquilo que a gente desenvolve. Próximo. Bom, então, nesse esforço de internacionalização, nós valorizamos esses padrões internacionais, nós temos uma série de ações orquestradas, né? Procuramos verificar onde nós estamos fracos para que nós possamos melhorar nossas estratégias, e a gente busca ali no amarelo métricas internacionais. Então, para que a gente não fique nós mesmos nos convencendo que o programa é bom, a gente procura verificar o que é um bom programa para os critérios internacionais, para que a gente possa, aderindo a esses critérios, ter um padrão de comparação. Próximo. Bom, eu vou mostrar brevemente um outro dado que a gente obteve passando um questionário com 7 perguntas para 10 dos nossos professores, né? E vou mostrar uma análise rápida dos resultados. Próximo. Então, na questão, qual era a sua concepção de internacionalização? Na questão 2, quais são os fatores positivos que influenciam na qualidade e excelência? E questão 3, quais são os principais desafios a serem enfrentados para a obtenção da excelência na pós-graduação? Próximo. E um segundo tópico foi de refletir sobre o conceito de internacionalização da pós-graduação para pesquisadores de um programa de excelência, no caso, esse nosso da psiquiatria. Próximo. Vamos passar isso aqui. Próximo. Eu vou direto para os resultados. Próximo. Bom, então, vamos passando direto para os resultados que a gente obteve. Se nós fizermos uma síntese do que esses 10 professores entrevistados responderam, eles opinaram que a internacionalização é fundamental, ela é a expressão universal da ciência, a visibilidade internacional coloca em posição e projeção de liderança a instituição e o pesquisador, e o conhecimento produzido circula internacionalmente, bem como as novas ideias advindas da inclusão entre os pesquisadores mais influentes na área. A inserção no contexto internacional de pesquisa coloca à tona a expertise dos colaboradores da área. Então, isso é como nós sintetizamos essa opinião de todos os entrevistados. Próximo. Então, a conclusão desse trabalho dos professores é seguir buscando a publicação em revistas de alto impacto, melhorar a mobilidade, a participação em corpo editorial e a ênfase nessas redes colaborativas de pesquisa, como essa que a gente está procurando estabelecer cada vez mais entre McMaster e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Próximo. Próximo. Bom, nós temos uma série de desafios para que a gente possa chegar à excelência, né? E esses a gente procura constantemente estar acessando e verificando que pontos que a gente pode melhorar ainda mais. Próximo. Vamos passar esse aqui. Esse aqui eu acho que a gente já falou também. Próximo. Próximo. Bom, mapeando o que o nosso pós-graduação faz em termos de colaboração, nós verificamos que existem projetos colaborativos importantes realizados com a América do Norte, Canadá, Estados Unidos, com o México, vários países da Europa, Ásia e Austrália, né? Então, esse é o mapa de como o nosso pós-graduação interage com várias instituições em nível mundial. Próximo. Bom, que contribuições nós temos com todo esse esforço de excelência? É compartilhar os conhecimentos adquiridos entre os pares, a redução das fronteiras, benefícios, inclusive fora dessa teia de conexões, e benefícios para a internacionalização com a atração cada vez de melhores pesquisadores. Próximo. Próximo. Bom,
Na medida que se estabelecem essas redes de excelência, nós temos a atração de melhores docentes e discentes, compartilhamento de resultados, um relacionamento mais qualificado entre os pares, criação de projetos e obtenção de recursos de pesquisa. E essa rede vai perpetuando, então, esse ciclo virtuoso. Próximo. Bom, então, a internacionalização pressupõe excelência e essas redes internacionais, então, elas funcionam através da internacionalização e uma das consequências desse diálogo é a melhor qualificação do programa, cada vez mais. Próximo. Bom, então, esses são os dados que a gente obteve procurando fazer uma síntese, né, dessa documentação produzida nos relatórios CAPES e entrevistas com os professores. E agora eu queria explicar um pouco o que é o dia a dia de uma pós-graduação no exterior, no caso no Canadá, esse que eu coordeno na McMaster. Então, o programa de lá foi criado em 2007, é um programa interdisciplinar focado em pesquisas que incluem professores de faculdades de ciências da saúde, humanas e inclusive de engenharia, né? Os estudantes têm contato com pesquisadores reconhecidos internacionalmente e nós temos lá naquele programa, entram 20 alunos por ano e há um total de 55, 60 estudantes num dado momento no tempo. 27 são de mestrado e 27 de doutorado, bem equilibrado. Próximo. Nós fizemos um retiro recentemente para ver qual seria a visão do pós-graduação, né, e com os alunos e professores, e a visão bastante ambiciosa foi a neurociência transformando a sociedade, né? Então, bem idealizado, assim, e inclusive com um input importante dos alunos, né? E a nossa missão é excelência em neurociência integrativa, criando conhecimento e tecnologias para a melhoria da saúde na comunidade. Próximo. Então, esse é, assim, fazendo um diagnóstico interno do que é o programa de neurociências lá, esse é o número em azul de pessoas que se inscrevem para entrar no programa e em laranja as que entram. Então, existe mais ou menos em torno de 100, 120 pessoas se inscrevem e nós admitimos um número que varia entre 15 e 20, né? Então 10 vezes menos. Então tem um processo exaustivo de seleção para tentar realmente juntar uma massa crítica dos melhores alunos. Próximo. E esses são os tópicos que se desenvolvem naquele pós-graduação, então, canadense. Nós trabalhamos bastante com neuroimagem, então ressonância magnética é um campo importante. Também se faz pesquisas com modelo animal, biomarcadores, depressão, ansiedade, né? Então, esses são mais ou menos os tópicos principais que se aborda naquele pós-graduação. Próximo. E essa é a nossa rede, né, de pesquisa, contrastando então com essa que nós temos no Brasil, essa é que se forma lá. Então, a gente chega a essas redes colocando, cada círculo é o número de publicações que o pesquisador produz e esses vínculos são a quantidade de pesquisas conjuntas que eles realizam. Próximo. Bom, vamos tentar juntar, então, essa apresentação com a anterior, né? Então, o professor Gabbard procurou nos mostrar as armadilhas do perfeccionismo e às vezes as consequências negativas que essa busca assim incessante de excelência pode acabar causando para os indivíduos e para a nossa vida pessoal, né, de médicos e pesquisadores. Bom, o que é a minha visão, né? O que é importante para a questão da excelência? Principalmente a criação de uma cultura, certo? A gente cria através de eventos como esse aqui do CELG, 60 anos, buscando conexões internacionais, discutir e aprofundar assuntos, nós estamos criando uma cultura de excelência, certo? E nós precisamos dessa transmissão transgeracional da cultura. Então, assim como os nossos mentores e professores nos transmitiram
a visão deles de excelência e nós procuramos desenvolver nessa história que brevemente eu sumarizei para vocês, nessa história desses últimos 20 anos. Da mesma forma, nós procuramos dar as boas-vindas para os jovens que procuram se juntar ao CELG, o nosso programa de pós-graduação, e transmitir essa ideia de que nós precisamos buscar as melhores métricas e os melhores resultados nesse cenário internacional que a gente se insere. Um outro insight importante, eu acho que é a preparação do grupo para momentos de ruptura, né? Então, na medida que as gerações se sucedem, né, então nós temos pessoas que se estabelecem, pesquisadores que se tornam muito importantes, mas nós precisamos ter constantemente a ideia de que os novos virão e com isso virão novas ideias, né? E provavelmente, né, com esses momentos de ruptura, que se espera que não sejam traumáticos, novas culturas vão se estabelecendo. Nós precisamos ter também, olhando para esse movimento das gerações, ter em mente que sempre esse é um processo dialético, e, de uma certa forma, um novo grupo que vem chegando, uma nova geração, ele traz em si quase uma semente de negação da geração anterior. E isso não por mal, é que dialeticamente as ideias funcionam assim, né? Então, é um processo que historicamente a gente observa e que, para manter uma cultura de excelência, a gente tem que estar aberto para que isso possa acontecer e não achar que isso seja uma coisa ruim, né? Isso é algo inerente à renovação e à inquietude humana em busca do conhecimento. Então, criar mecanismos institucionais de reconhecimento de novas ideias e valorização dessa fertilização que as novas gerações vão trazendo para nós. Próximo. Bom, então, uma pergunta para fazer para nós. Será a excelência excludente? Então, essa densidade e busca do melhor, né, isso não acaba criando um grupo fechado e que acaba excluindo as outras pessoas? E a minha resposta para isso é que não. Eu acho que a excelência a gente atinge em diversos nichos, né? Um nicho que nós estamos observando hoje é esse nicho do Centro de Estudos Luiz Guedes, que liga a comunidade de clínicos formados nesse centro, né, com um universo mais acadêmico sensu estrito, né? E a excelência das atividades é uma maneira, então, de nós chegarmos lá, né? Nós podemos obter a excelência através do ensino, pesquisa, clínica e extensão. Todos eles são importantes, né? E eu, embora venha predominantemente dessa tradição de pesquisa, sempre fui também um clínico e mais do que ninguém eu posso dizer o quanto que me ajudou ter uma importante experiência clínica, o quanto ajudou minha pesquisa e o quanto minha pesquisa também ajudou a minha clínica. Todos esses componentes são equivalentes, complementares e necessários. Então, uma maneira, talvez importante, de nós fazermos essa arbitragem do que vai ser reconhecido, é nós reconhecermos que, num ambiente acadêmico, múltiplas funções são necessárias e não necessariamente todo mundo precisa atingir a excelência em pesquisa. Alguns vão atingir a excelência em ensino, outros vão atingir a excelência em clínica e o importante é a cultura da excelência, né, que vai envolver diferentes aspectos, né. Nós temos aqui no Brasil um pouco menos, mas lá na América do Norte é muito importante a figura do chair, né, que ele seria o chefe do departamento misturado com o chefe do serviço, mais ou menos. E sempre a tentativa é que essa pessoa tenha essa visão ampla, né, de maneira que possa identificar as pessoas que vão se dirigir mais para pesquisa, outros para ensino e outros para assistência, e poder valorizar, né, e evitar, talvez, essas armadilhas que o Gabar estava salientando, né? Então, se nós tivermos uma expectativa fora da realidade de que todo mundo vai ter excelência em ensino, né, isso vai gerar frustração entre aquelas pessoas que são menos, vamos dizer, propensas a ensinar nesse nível de excelência.
Da mesma maneira, se nós esperarmos que todo mundo for ser pesquisador, nós vamos gerar frustração naqueles que não têm esse pendor e nem esse interesse. Então, é muito importante termos essa abertura e fazermos essa arbitragem de maneira que as diferentes contribuições sejam, vamos dizer assim, bem-vindas, né, e adequadamente reconhecidas, né. No dia a dia, essa construção, ela requer vários cuidados, mas um deles é o de prosperar na diversidade, né? Diferentes pessoas vão trazer diferentes contribuições para uma instituição, né, e elas precisam ser valorizadas. E não esquecer que toda essa riqueza, né, de produção e processos que a gente tem na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e no CELG, ela vem, sobretudo, dessa nossa tradição de convívio no ambiente universitário, onde, por definição, a multiplicidade de enfoques é o que, vamos dizer assim, constitui a nossa identidade. Próximo. Bom, aqui algumas das referências que a gente utilizou, e eu espero, então, que essa breve apresentação tenha dado para vocês uma ideia do que são as nossas lutas e as nossas obsessões, até usando os termos que o Gabbard utilizou, para que a gente possa se inserir internacionalmente e manter essa cultura de excelência que nós herdamos e transmiti-la também para as gerações futuras. E eu espero também que algumas das reflexões que eu trouxe ao final também possam nos alertar para os perigos dessa busca incessante de excelência. Nós queremos, de fato, né, herdamos, fomos ensinados a buscar a excelência, mas nós temos também o insight de que a excelência, ela envolve múltiplas áreas do conhecimento. Então, não há uma exclusão, e se nós tivermos a sabedoria de valorizar as múltiplas áreas, nós, de maneira saudável, poderemos crescer com essa nossa cultura de excelência, de maneira que nós possamos nos sentir, vamos dizer assim, genuinamente cumprindo a nossa missão e sem gerar para nós mesmos um ambiente tóxico ou intolerante. Obrigado. Então, eu gostaria de agradecer ao professor Flávio, muito obrigado. Acho muito importante trazer, né, para o conhecimento dos sócios do CELG, dos convidados, das pessoas que estão aqui, essa perspectiva do pós-graduação. E te agradeço pelas palavras ao final, fundamental essa habilidade de integração, diálogo. Eu sou suspeita, mas acho que o CELG, como tu disseste, é um lugar muito rico e que propicia um tipo de troca que eu não conheço uma outra instituição que propicie isso nesse nível. Nós estamos um pouco atrasados no horário, mas eu gostaria talvez de abrir para uma pergunta, se alguém quiser esclarecer algum tópico ou trazer alguma observação. Então, muito obrigado, Flávio, pela excelente apresentação. Talvez juntando as duas apresentações do professor Gabbard com a tua, a pergunta que eu gostaria de fazer, né, para a gente pensar, é justamente a diferença de excelência e perfeição, né? Que eu acho que esse é o segredo de como não cair no burnout e buscar, né, a excelência. Eu vou dar, então, bem uma visão institucional. Eu acho que a excelência é uma cultura e ela não é ligada a um indivíduo, né? Eu vou refletir um pouco sobre a nossa história. Nós, quando chegamos como professores, a minha geração, do Marcelo e tantos outros professores, nós vínhamos de um ambiente de excelência clínica, né? E nós aprendemos esses conceitos de excelência e transferimos parte desses conceitos para a questão da pesquisa também, né? Mas eu acho, então, que qual que é a diferença importante? O perfeccionismo, ele se liga à questão individual. Então, um indivíduo, ele pode querer, vamos dizer, chegar a essa meta de não errar
ou de ser o melhor sempre, ou de querer estar sempre no topo. Isso eu acho que é o perfeccionismo, e ele tem essa característica individual. Eu diria que a busca da excelência é algo mais transcendente, ela envolve uma cultura e um grupo, né? Então, nós podemos dizer que aqui hoje, né, ouvindo colegas e trocando ideias, o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando a excelência, né? Como nós aprendemos, como a gente procurou exercer e como a gente procura ensinar essas gerações que seguem vindo se aprimorar em termos do conhecimento com a gente. Então, a excelência buscada como um objetivo a ser atingido por um grupo, né, que, vamos dizer assim, valoriza e tem esse, vamos dizer, apego à excelência, e, ao mesmo tempo, procurar domesticar esse animal individual, né, que, às vezes, acaba, vamos dizer assim, vendo na forma de atingir excelência um perfeccionismo pessoal, que eu acho que é muito deletério e leva a uma condição muitas vezes indesejável, né, de colegas que, mesmo trabalhando num nível muito alto, acabam não se sentindo bem, e é algo que essa cultura maior de excelência deve procurar evitar, em todos os níveis. Eu acho que aqui no CELG, né, que é o nível que nós estamos discutindo hoje, mas em nível de departamento e de serviço, né, buscar excelência, sempre com muito cuidado com as armadilhas do perfeccionismo individual. Então, muito obrigado, Flávio. Eu gostaria, então, de